Vou ali pegar o limão. O limão, o menino chegou, eu acho. Uma zoada da bicicleta. A bicicleta dele faz zoada, gente. Olha. Chegou. Aí eu vou ali buscar o limão, porque como é a noite aqui. Buscar o limão ali, porque tratei galinha, né? Aí o limão pra passar na galinha. Ai, meu menino, olha, eu encontrei aqui. O menino faz disso aqui, ó, de microfone, gente, microfone, sabe? Terminar fazer uma conta de Pix aí pra comprar um microfone pra ele, sabe? Ele faz isso aqui de microfone, ó. Aí eu encontrei ali a piscina.